sequência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Coisas que aconteceram em 2025 e você esqueceu. As pessoas estavam andando com um bebê reborn no meio da rua. E o Brasil se dividiu entre quem amava e odiava os bonecos. O emoji ABCD virou risada. Saudades. Todo mundo quis experimentar morango do amor e pagou muito caro por ele. E do nada ele sumiu. Uma mulher se recusou a dar o assento do avião pra uma criança e virou influenciadora. E muita gente fez fila pra pagar R$500 no Labubu. E agora ninguém liga mais. Esse é o ladrão mais atrapalhado da história. Ele entrou no banco e começou a chutar os caixas pra ver se saía dinheiro. Mas deu errado. Aí tentou ir pra outro lugar, só que ficou preso na porta. Depois de um tempo ele até conseguiu tirar o corpo, mas ficou com a cabeça presa. E aí fez tanta força que a calça dele caiu. Com a bermuda recuperada, ele tentou tomar café e nem isso ele conseguiu. E voltou pra porta giratória pra finalmente tentar ir embora. Aí a polícia chegou e ele foi preso. Tipos de professores que todo mundo já teve. Um professor que usa esse óculos, essa camiseta e esse sapato. Normalmente é matemática ou física. Uma professora velhinha que ou ama ou odeia a sala. Não tem meio termo. A professora de artes que se veste com miçangas, estampas e nunca fala alto. Outra que usa jeans, essa camiseta e all-star. E normalmente é a favorita. Professor substituto que todo mundo ama, mas que aparece uma vez e ninguém nunca mais vê. Os melhores brinquedos piratas. Esse kit de dentista que vem com todos os materiais da profissão, incluindo um revólver. E falando em dentes, esse Nemo sorridente. Esse balão do Wolverine que tem uma abertura questionável, parecido com essa pistola do Batman. E essa garrafinha do Buzz. Polystation, um clássico. Um microfone suspeito do Mickey. Carreta furacão. Eu quero uma dessas. Não é meme. O trabalho desses policiais é patrulhar jogos. Eles passam o dia jogando FIFA, Minecraft, Fortnite e Counter-Strike pra combater o crime. Isso começou porque eles perceberam que tinha muito bullying, discurso de ódio e crimes online. E como no país deles não tem muito crime, eles passam o dia streamando o trabalho. E já combateram mais de 5.200 crimes. O escritório deles tem PC gamer, equipamento de live e até lugar pra gravar vídeos. Inventaram uma bicicleta com rodas quadradas, que teoricamente é melhor em superfícies irregulares. Já essa é reta e talvez tenha alguma utilidade. O que é isso? E qual é o motivo? Essa aqui é feita de tênis. Sabe outra coisa que dá pra fazer com tênis? Pôr no pé e caminhar. Essa aqui parece um animal peçonhento. Por quê? Em 2025 teremos carros voadores. 2025. Como pessoas cegas veem o mundo? Inventaram um óculos que simula isso. É assim que enxerga uma pessoa com visão de túnel. Já que enxerga só luz, vê isso aqui. Quem perde a visão quando a diabetes afeta a retina, enxerga assim. Enquanto a catarata te faz ver desse jeito. Perda de visão por problemas no cérebro, tipo um AVC, fica desse jeito. Quem perde a visão central vê assim. E quem tem 100% de deficiência visual não vê preto e nem branco. E sim, literalmente nada. Vezes que o Tom Holland previu o próprio futuro. Perguntaram qual herói ele gostaria de fazer um dia. Maybe Spider-Man in like 10 years time. E quem era a sua crush famosa? Zendaya. Se você pudesse fazer um filme com qualquer 3 atores, quem seria? Jake Gyllenhaal. Perguntaram seu videogame favorito e... Video game is this little game called Uncharted. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando. Mas isso, na verdade, é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela, na verdade, tá fazendo um gesto de ok muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada. Mas ele, na verdade, tá dormindo. E isso aqui é baba. E não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Todo dia, esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo, ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele. Até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá também. Por que os cachorros cheiram sua virilha? O olfato dos cachorros é extremamente poderoso e o nariz deles é 100 vezes melhor que o dos humanos. Por isso, eles usam o nariz pra entender o seu ambiente e cheiram literalmente tudo. Como as suas virilhas têm muitas glândulas, eles descobrem informações sobre a sua idade, identidade, saúde e até humor cheirando essa região. Eles conseguem até descobrir gravidez antes das pessoas. Então, basicamente, ao fazer isso, eles descobrem quem você é. O que acontece se você ficar no shopping depois de fechar? Esse cara resolveu testar isso. Ele colocou uma barraca atrás da escada e
encheu ela com mantimentos, além de uma cama, mesa com computador e uma cadeira. Ele conseguiu viver assim por 6 meses, sem que ninguém percebesse a sua presença. Ele disse que fez isso porque precisava de um lugar calmo pra estudar pra uma prova, e que ali era silencioso. Ele foi preso, e eu não sei se ele passou na prova ou não. Por que as portas dos banheiros têm buracos? Entrar no banheiro da escola ou de restaurantes pode ser meio desconfortável pela falta de privacidade, mas esses buracos existem pela sua segurança. Se você desmaiar dentro da cabine, o buraco permite que outras pessoas vejam e te salvem. Ele também serve para garantir que ninguém faça coisas proibidas lá dentro. E se você ficar preso dentro dele com a porta trancada, também é bem fácil escapar pela parte de baixo. Se você passar nessa rua, uma bolinha vai bater na sua cabeça. Nesse lugar da Polônia, toda hora cai uma bolinha de tênis misteriosa. Todo mundo que passa ali fica super confuso, porque do nada é atingido pelo negócio que parece ter caído do céu. Por vários dias, as pessoas tinham medo de passar ali, até olharem pra cima e desvendarem o mistério. Um cachorrinho que entendeu que se jogar a bolinha na rua, os estranhos que passarem vão jogar ela pra cima de volta e brincar com ele. Vão jogar esse cachorro da janela do avião. Não, na verdade é só neve. E ele tá bem. Você deve achar que se esse menino se jogar daqui, ele vai se afogar. Mas não, porque isso é chão. Você pisaria nessa terra? Espero que não, porque isso aqui na real tá cheio de água. Já esse menino tava pronto pra mergulhar nesse lago e nadar. Mas nem tudo é o que parece. Isso aqui parece lama, mas quando ele encosta, na verdade é só água muito cristalina. Você já se perguntou o que são essas formas que aparecem quando você aperta o olho? Isso é um fenômeno chamado fosfeno. O que acontece, basicamente, é que algumas células do seu olho não conseguem entender informação que não seja visual, porque elas são feitas só pra ver. Então, toda vez que você faz pressão no seu olho, você tá estimulando esse tipo de célula, só que com pressão. E os seus olhos acabam processando isso como uma coisa que eles estão vendo, porque isso é tudo que eles sabem fazer. O que acontece se você colocar moedas num trilho de trem? Esse cara resolveu testar, colocando 10 moedas em lugares diferentes do trilho, e esperou o trem passar. Quando chegou a hora, o trem foi tão rápido que mandou as moedas pra longe, mas ele não desistiu, e colocou de novo num lugar que o trem ia passar um pouco mais devagar. E o que aconteceu foi isso. Oh, boy. Uau. Fez um som satisfatório e deixou as moedas lisinhas. Se você tocasse uma serra de mesa, você provavelmente acha que seus dedos seriam cortados, né? Mas nem sempre isso acontece. Isso porque algumas serras modernas conseguem diferenciar entre madeira e a sua pele. Quando o seu dedo entra em contato com essas lâminas especiais, elas detectam imediatamente a sua pele pelo fato de que ela conduz energia elétrica. Isso aciona uma resposta mecânica que para a lâmina em menos de 5 milissegundos, salvando a sua mãozinha. Em 10 coisas que eu odeio em você, quando a Julia Stiles tá lendo o poema, ela chorar não tava no roteiro. A cena foi gravada em uma tomada só e ela disse que nem chorar, nem sair andando estavam planejados, mas que ela ficou completamente emocionada com a cena. Ela disse que não entendeu por que começou a chorar e acha que ela só tava emocionada por ter feito o seu primeiro filme grande. Só que os diretores acharam que isso combinou tanto com a cena que eles resolveram deixar na versão final. Como é a vida dos canhotos? Escrever num caderno pros destros é normal, mas pros canhotos significa sujar a mão inteira de lápis ou caneta. E é impossível escrever em lousas, porque você apaga o que escreveu com a mão. O número de carteiras na escola pra canhotos também é mísero, e muitas vezes você tem que sair pra buscar em outra sala. Usar tesoura também é um desafio, os números nas fitas métricas ficam invertidos, e a geladeira vira uma arma. Esse cara ouviu um barulho estranho vindo da parede e resolveu investigar. Ele chegou mais perto e bateu com um martelo, pra descobrir se tinha algo escondido ali. Quando ele abriu o buraco, saiu uma luz, e aí ele criou uma teoria de que tinha um quarto escondido atrás da sua parede, e começou a finalmente cortar, pra revelar o que tinha escondido ali. E o que ele achou foi... What do we got? Pessoas que perderam a loteria das comidas. Dizem que isso aqui é uma linguiça. Eu não acredito. Isso é uma esfirra de doce de leite? Não! Um cookie de chocolate com castanhas? Que vontade de comer um lanche de cimento! Eu não comi esse tomate nem fudem. É de cair o bolo da bunda. Eu não sei o que você fez, mas o brócolis não curtiu. Isso era pra ser um pudim. Isso também. Eu desisto. Se você vê uma bolha num carro, nunca cometa o erro de estourar, porque isso pode te custar milhares de reais. Essas bolhas só se formam em carros que foram envelopados, um processo que custa muito caro. E quando fica muito calor, essas bolhas podem se formar. Se elas ficarem intactas, até dá pra recuperar sem refazer o processo todo. Mas se você estourar, vai provavelmente ter que pagar o valor alto de refazer o envelopamento inteiro. Esse é o carro mais fino do mundo. Ele tem só 50 centímetros de largura, mas é incrivelmente estável. Dá pra fazer curva tranquilamente e pra estacionar é muito mais fácil do que qualquer outro carro, porque ele cabe em qualquer lugar. Ele usa motor de lambreta, mas tem várias partes do carro original. O lado ruim é que não dá pra dirigir de janela fechada, porque não cabe. Mãe, compra um Fiat Uno. A gente já tem Fiat Uno em casa. O Fiat Uno. Os melhores
vários encontros com estátuas. Essa menina levou um tapão e ele foi sequestrado por esse bicho. Ronald, sem violência, por favor. Esse aqui esqueceu de passar desodorante, cutucando o nariz em público. Tem joguinho aí nesse celular? Esse cara vai ser espancado por um bebê. Tá, o que era pra ser essa estátua? Bizarrice da porra! Ele deu uma voadora na estátua e o Walt Disney levitou o cara. Quando a sua mãe te manda embora e você não quer.